Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. É isso, queridos ouvintes. Você que está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, ou você que me prestigia toda sexta-feira às 13 horas, receba aqui da equipe Caminhos da Consciência um grande e fraterno abraço. A gente sempre busca aqui nos nossos 25 minutos trazer algum conhecimento, trocar, na verdade, algumas ideias, né? Eu procuro sempre trazer aqui coisas diferenciadas, não tão diferenciadas, na verdade, coisas que já existem, coisas que estão vibrando, mas que muitas vezes nós esquecemos disso, né? Quando eu digo muitas vezes nós esquecemos, pelo seguinte, tanto se fala de espiritualidade aqui, espiritualidade ali, mas nós precisamos entender o seguinte: espiritualidade é uma vibração interior que todo mundo nasce com ela. Senão nós não teríamos esse princípio de vida que está presente dentro de cada um de nós. Então essa energia, na verdade, uma vibração, essa conexão com esta força, ela sempre está predisposta a chegar a nós, né? Mas aí nós temos uma alma, espírito é diferente de alma, uma alma que encapsula essa espiritualidade como se fosse um solzinho que é colocado uma veste nele, né? O sol, a nossa espiritualidade, e essa veste ou esse véu é a alma, e por fim nós temos o corpo físico. Muitas vezes, pelo fato da nossa alma estar um pouco densa, né, no atual momento evolutivo, estamos em junho de 2017, nós temos muita energia pesada pairando no ar, mas essa energia pesada ela é criada por nós mesmos. E com isso, o que ocorre? A gente acaba fazendo com que este véu, que é a nossa alma, se torne pesado. Então seria como se você tivesse uma lanterna maravilhosa, na verdade esse sol, que é o nosso espírito, e ele é encapsulado por uma lona de caminhão, vamos dizer assim, não vai passar luminosidade nenhuma. Então nós acabamos potencializando toda essa energia pesada que está sendo criada por nós mesmos, né? Crises políticas, econômicas, não só no Brasil, mas no mundo também, né? E com isso a gente às vezes esquece que nós temos esse achote dentro de nós. Aí que nós temos os mistérios de um arcano do tarô fantástico, né? Eu sempre procuro pegar o tarô de uma forma diferenciada. Se você pegar o arcano do tarô, se você buscar aí na internet o arcano 9, o eremita ou o ermitão, você vai ver que ele traz uma capa, normalmente a capa que os adeptos utilizam com seu capuz. Ele está possivelmente no cume de uma montanha e ali com o seu bastão, ele tem na mão esquerda esse bastão em contato com a terra, representando que ele está reencarnado, inclusive tem até uma serpente na parte de baixo do bastão, que representa a ascensão da consciência. A serpente é um símbolo de sabedoria, e na sua mão direita um archote, que representa este sol que eu estou falando para vocês. Então esse archote que ele coloca para fora é a consciência luminosa dele que está presente pela alma sutil que ele possui. Aí quando nós falamos de alma, o que seria a alma? Desejos, paixões, pensamentos, raciocínios, que hoje normalmente a gente perde o foco desta vibração porque a gente fica rechaçado pelos problemas da atualidade. Então a nossa alma fica pesada, mas por causa das nossas próprias vibrações. Então você deve estar muito atento com o que você potencializa através dos seus desejos, paixões, novamente, raciocínio, pensamento, que este é o seu corpo psíquico, que forma a sua alma. Então, quando a gente fica sintonizado com toda essa energia densa da atualidade e a gente fica potencializando ela, ela faz parte de nós. Então, a nossa alma, ela se torna um invólucro muito grande, muito pesado, e esse sol fica apagadinho. Então, a gente perde o verdadeiro foco. A gente fica concentrado nesses valores que alimentamos e a luz não se externa. Por isso que todos os mestres da humanidade, sem exceção, eles sempre falam: olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro. Ele está pedindo para que a gente se conecte com o nosso verdadeiro mestre, que é o nosso sol interior. Isso é espiritualidade. Então, quando a gente tem uma alma
um pouco mais leve. A gente sabe viver os problemas, vamos dizer assim, saber viver. A gente domina os problemas e não deixa eles nos dominar, a nossa alma fica leve e a espiritualidade, ela se externa. Esse é um caminho árduo, difícil, não é uma coisa fácil. Mas nós precisamos compreender, veja na atualidade, se você vê os meios de comunicação, sejam quais forem, normalmente você pega a potencialização desse lado negativo. Mas, poxa vida, será que só existe essa negatividade no planeta? Aqui na rádio mesmo, se você pegar a Samira Chahine, o Walter, eles têm o Jornal da Boa Notícia, tem coisas boas acontecendo. Quantas pessoas boas não existem ao nosso redor? Pessoas com vibrações leves, pessoas com vibrações legais, que têm os seus problemas, mas não é por causa disso que elas vão perder os seus valores. Então elas continuam lutando nesse sistema maluco e desgastado que nós estamos, e com isso elas continuam vibrando bem dentro delas. Então a humanidade, ela se carrega de uma energia muito pesada na atualidade, e com isso esses sóizinhos, que na verdade é um baita sol, né, que estão dentro de nós, eles ficam desconectados. Então a gente fica preso, nós ficamos presos nessas energias pesadas, e esse sol não ilumina. Por isso que muitos mestres falam que um discípulo, quando ele realmente começa a entrar nos verdadeiros preceitos da iniciação, ele pode transformar o mundo. Não é que ele vai transformar o mundo e as pessoas. Claro que se alguém entrar em sintonia com ele, isto pode ocorrer. Mas ele transforma o mundo que corresponde a ele, porque ele passa a ver o mundo de outra forma. Uma coisa que eu aprendi, o princípio da polaridade, o meu mestre, né, o professor Henrique José de Souza, esse o mestre que fez eu acordar para o meu mestre interior, que até hoje estou brigando para deixar a minha alma sutil para entrar em sintonia com os meus valores interiores, ele sempre diz que ele mais queria de todos os discípulos era que transformássemos, né, através da lei da polaridade, entendendo ela, que a gente transformasse as trevas e luz, ignorância e sabedoria. Sempre existe a polaridade. Aí você pode pegar um mito da filosofia, o mito das cavernas de Platão, que fala exatamente disso. As pessoas ficavam só observando suas sombras na caverna e esqueciam que esta sombra era formada por uma tremenda luz que estava atrás deles, né? Então eles viviam presos no mundo das sombras deles mesmos, as suas próprias projeções, e eles acabavam esquecendo, através do princípio da polaridade, que essa sombra era formada por uma luz que existia na saída da caverna, que transformaria todo o mundo, que eles estavam hermeticamente fechados ali, observando só as suas próprias projeções. Então hoje acontece muito isso através dos modismos, através de tudo que as redes sociais, que as mídias nos impõem como necessidades dentro do nosso ser. Nós acabamos vivendo somente no mundo das sombras. Mas, como eu acabei de dizer, é aí que eu desenvolvo realmente o tema do meu programa. Se existe a sombra, é porque existe uma imensa luz que está acompanhando ela, e vice-versa. Quando nós temos também uma imensa luz, não tenha dúvida que aparecerão as sombras que ficarão incomodadas com essa luz que está presente. Então, nesse momento atual, nós deveríamos observar qual nós potencializamos mais. Se é a sombra, que é projeção de nós mesmos, com os nossos problemas, com os nossos desafios, a gente vivendo a realidade desse mundo atual que está com uma energia tão pesada, ou a gente arregaça as mangas e começa a observar a luz. Esta é a forma atual de observar a luz, arregaçar as mangas, realizar influência com o que realmente você quer da sua vida, para que a sua luz interior ela possa se projetar. Quer ver um exemplo deste véu que eu falei para vocês, que representa a nossa alma, que encapsula esse sol? Pega um exemplo fantástico que as pessoas infelizmente deturparam. Pegue a dança dos 7 véus. Que as pessoas pensam que a dança dos 7 véus representa só aquela coisa da mulher ficar se insinuando para o homem e etc. Muito pelo contrário. Se você estudar o panteão hinduísta,
você pega ali o cântico dos Gandharvas, né, em relação às apsaras, que são as suas bailarinas, né, que aí surgiu o que nós chamamos do verdadeiro Tantra, e não essa bobageira que nós temos que é falada por aí, que é Tantra besteira. Desculpem o trocadilho, mas não resisti. Se você pegar a dança dos 7 véus, na verdade são os 7 estados de consciência da pessoa que vão sendo sutilizados. Então, quando são tirados os véus, na verdade a pessoa está sutilizando a sua alma através dos seus 7 estados de consciência, porque o ser humano tem 4 estados de consciência manifestados: a sua consciência física, a sua energia vital, depois a sua alma, focado a sua energia astral e mental, e 3 potencialidades que podemos desenvolver se trabalharmos esse véu. Daí que eu citei o Tantra. Então, o conhecimento prístino, antigo do panteão hindu, o que ele coloca? Ele coloca que quando ia ter uma relação entre um homem e uma mulher, era necessário a depuração da alma, a sublimação da alma de ambos. No caso, os Gandharvas, que eram os músicos, faziam a música, e as apsaras, as bailarinas. Então eles se preparavam através da retirada dos seus véus densos para que existisse numa verdadeira relação o amor, e não somente a paixão, que acaba deturpando os verdadeiros valores do que nós chamamos de amor. Então hoje, gente, é o momento da gente começar a se esforçar para sublimar os nossos estados de consciência. Aí a nossa alma, ela se torna mais leve. Então, vivemos problemas? Sim. Vamos pensar na solução em vez de ficar potencializando o problema? Se nós pensarmos na solução, que seria a antítese ou a polaridade do problema, a gente está potencializando a luz daquele problema que representa a sombra. Então, uma coisa que eu também deixo para todos vocês que estão me acompanhando agora nesse momento, uma regra associada à grande lei, a lei divina: nenhum ser humano passa um desafio aqui na face da Terra que ele não seja capaz de superá-lo. Vou repetir isso para a gente desenvolver melhor. Nenhum ser humano passa aqui na face da Terra algum problema que ele não seja capaz de superá-lo. Então nós precisamos compreender que todo e qualquer problema que você esteja passando, que na verdade está no seu próprio processo vibracional, você tem a própria vibração de resolver esse problema, você só não está enxergando. E você não está enxergando por quê? Porque você está com esta lona que eu brinquei no início do programa, que é a sua alma, vivendo somente os problemas e não pensando, não procurando ter ideias, intuições, sensibilidades e conexões superiores para resolver esses problemas, você está com uma tremenda lona ali. Então, a solução, que é a ideia, até os desenhos animados colocam isso de uma forma bem clara. Você tem, quando uma pessoa tem uma ideia num desenho animado, você tem uma lâmpada ali dentro do balãozinho que representa a vibração mental que ela está dentro. Então, você nunca terá essa luz se você continuar com esses valores encapsulados dentro de você e não deixando eles externá-los como valores verdadeiros para que você possa encontrar um caminho legal. Então, gente, é o momento da gente pensar um pouquinho melhor antes de compartilharmos uma coisa no Facebook, no Instagram, nas conversas que temos, começarmos a peneirar um pouco mais o que ouvimos, o que lemos, o que potencializamos, porque se a gente potencializa o negativo, se a gente compartilha o negativo nessas redes ou mídias sociais, você é responsável por aquele compartilhamento. Vamos aprender a compartilhar as coisas boas. A melhor forma de você combater o mal é sendo bem. Novamente a regra da polaridade. Então o bem seria exatamente o contrário daquilo que você vê como mal. Então a crítica, no seu sentido bem colocado, ela é fantástica. Aquela crítica que insinua, que demonstra, que dá um toque, não aquela crítica pejorativa que vai potencializar mais ainda o erro que aquela pessoa que está julgando a outra está potencializando. Então está no momento de nós acordarmos em relação a tudo isso. Nós vivemos no momento atual os valores da era de Aquário praticamente livres
dos valores da era anterior, que é a Era de Peixes. Não é que a Era de Peixes foi uma era ruim ou representa o passado. Ela teve valores lindos, maravilhosos. Peguemos como exemplo, né, agora, sábado, dia 24, nós temos a festa de São João Batista, o grande anunciador do Cristo, né? Um momento fantástico, essa chama, esse brilho das fogueiras, ela, na verdade, está querendo fazer com que a gente se sintonize com esse fogo interior que está dentro de nós. E não somente aquela coisa de fogueira e doces e brincadeiras, festa junina é maravilhoso, é bonito, sim, mas a gente não pode esquecer o verdadeiro valor do que ela representa. Então as festas juninas, associadas a esse fogo, a fogueira, que é o seu símbolo máximo, representa a conexão com os nossos valores internos. Então, se nós pegarmos o exemplo, como eu citei para vocês, o próprio Cristo em relação à Era de Peixes, quantas coisas maravilhosas foram feitas. Mas nós precisamos entender que os valores, tanto os bons e maravilhosos que eu citei agora, como também os valores complicados, eles transladam para a Era de Aquário de acordo com o nosso poder de atração. Então, se a humanidade ela ainda não entendeu os preceitos desse grande Bodhisattva, que foi Yesha Ben Pandira, o Cristo, que deixou tão claro, não faça com o próximo o que você não queira que seja feito contigo mesmo. Cuide primeiro das coisas espirituais, o resto vos será dado por acréscimo. Então, todos esses valores mal resolvidos, eles continuam a ter que ser burilados pelos valores vibracionais de uma nova era. Então, nós temos, nesse momento atual, estamos em junho de 2017, nós temos todos esses valores transladados para nós. E você? Medite agora em relação ao que nós estamos conversando, o que mais você vibra e valoriza dentro do seu ser. Quem é você? O que é a sua alma? Qual é a verdadeira energia que está encapsulando esse verdadeiro sol que representa essas festas juninas de agora, ligados a esses 3 santos maravilhosos que são homenageados por nós? Então, está na hora da gente acordar, porque se a gente acorda, agora que vem uma chave fantástica que eu dou para vocês. Como muitos sabem, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, eu sou simplesmente um membro ali, não estou representando ela aqui. Então, quando eu faço as minhas colocações, as minhas reflexões aqui, vocês precisam entender que eu sou um mero representante colocando o seu lado pessoal. Então, estudando meu mestre, ele deixou bem claro que existem já os Budas da Era de Aquário. Ou seja, para uma fácil compreensão, os Cristos ou o Cristo da Era de Peixes, ele já existe, ele já nasceu nas dimensões espirituais do planeta e neste local, com uma energia fantástica vibracional, ele coloca essas vibrações que estão pedindo de forma urgente as transformações. E este ser, esse novo Cristo, Cristo da Era de Aquário, diríamos assim, ele tem 2 seres ou 2 colunas que alicerçam o seu trabalho. Um que representa a espada e o outro que representa o báculo. Um trazendo através da espada a força da transformação, o corte do desgastado, e o outro com o báculo representando toda a potencialidade de novos valores após este que representa a espada fazer o seu trabalho. Então, no momento atual, a vibração principal, essa é a minha visão pessoal, a vibração principal desse avatar da Era de Aquário, desse Buda da Era de Aquário, é o momento do seu coluna, que representa a espada, passar pelo planeta, e nesta passagem pelo planeta ele vai cortando tudo que está desgastado. Por isso que a gente percebe a olhos vistos, e isso é duro porque são valores que nós alimentamos ininterruptamente, a gente não aceita, a gente vê, a gente até critica, eu acho até bom a gente falar de toda essa política maluca que, nossa, quanto que a gente paga de imposto e tudo é desviado, mal aplicado, mal administrado, mal planejado. Então a gente tem que ser contra isso mesmo. Mas pergunto, se a gente consegue ser a espada, será que nós estamos prontos para esse outro lado da face do Buda da Era de Aquário que representa a construção do báculo? Isso vai acontecer inevitavelmente, mas depende da humanidade. Então hoje, quando nós falamos da projeção de um ser desse que está presente de uma forma intensa em dimensões espirituais, vibrando esses valores para o planeta, nós temos em relação a esta força
força 7 tônicas. E essas tônicas estão aonde? Estão na tecnologia, estão nas artes, está na ciência, está em todos os ramos de conhecimento da humanidade. Então, os seres que conseguem, fazendo um link com o início do meu programa, deixar a sua alma mais sutil, com isto, o brilho desse sol interior, que nós chamamos de espiritualidade, começa a espargir de uma forma mais direta, mais intensa em relação a nós, nós começamos a entrar verdadeiramente em sintonia com as forças construtivas desses seres que já nasceram. E esses seres na dimensão espiritual que se encontram, eles só virão para a face da Terra, representando seres que vão ser um ideal da humanidade a seguir, se nós fizermos a nossa parte de transformação, ou seja, a nossa realização, arregaçar as mangas, através de realizações de caráter, moral, cultura, uma justiça verdadeira, fraternidade, liberdade, igualdade, os ideais da Revolução Francesa, quando eles forem verdadeiros dentro de nós, o que nós vamos conseguir? Nós vamos deixar o planeta mais leve. Mas não adianta a gente só culpar o mundo exterior e não cuidar do nosso mundo interior. Isso não vai resolver nada. Daí, novamente, eu sinto Cristo em relação aos valores da era de peixes que praticamente já se findou. Cuida primeiro das coisas espirituais, que o resto vos será dado por acréscimo. Então, em sintonia com o meu programa, o que eu digo para vocês? Cuida da sua alma, valorize o que é positivo, pense na solução do problema e não deixe o problema dominar você. Por mais difícil que esteja, dentro de você existe o dínamo para você conseguir a transformação. Com isso, o seu sol interior, ele começa a vibrar, você começa a enxergar um mundo com uma potencialidade diferente e construtiva, e com isso, essa energia acaba iluminando as pessoas que estão próximas a você, e com isso nós teremos um mundo melhor. E depois de todas as grandes transformações, e que esses potenciais estiverem, esses potenciais da Era de Aquário, ou esses potenciais do verdadeiro Buda, do avatar da Era de Aquário, estiverem mais firmes dentro de todos os seres humanos, nós vamos ter o direito de tê-los junto de nós aqui na face da Terra. Essa dimensão espiritual será muito mais plena aqui. Então, gente, é a chegada da transformação, é a chegada de tudo que temos que fazer para construir um mundo melhor. Isso depende de você, de mim, de todos nós. Não adianta mais olharmos para fora sem olhar para dentro. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, com o que eu conversei com vocês, eu tenho um caminho legal para indicar, para que você, através de estudos, através do seu aprimoramento da sua alma, você possa entrar em sintonia com esses valores fantásticos. Como eu disse, eu sempre indico aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma sociedade iniciática. Ali, quando você participa dela, o conhecimento é dado para você, você tem a orientação de instrutores que estarão ligados a você. Não é que eles são melhores que você, eles simplesmente chegaram um pouquinho antes. Pelo menos nessa reencarnação, não dá para a gente saber nas anteriores, por que não? Então você recebe a informação, você começa a trabalhar esses valores vibracionais dentro de você e, por que não, você começa a transformar toda essa realidade densa. Você está afim de conhecer a Sociedade Brasileira de Eubiose? Manda um e-mail para mim. Você mandando um e-mail para mim, você terá condições, me informando a sua localidade, de eu indicar qual o departamento mais próximo. Ou se não, você pode fazer a eubiose online. Você pode fazer onde você estiver no planeta. Você receberá o conhecimento e terá o apoio de instrutores. André, essa é para você também. O e-mail mudou. O e-mail para o pessoal escrever agora é o seguinte, olha, é newton@newtonschutz.com.br. Então vou repetir, newton@newtonschutz, tudo junto.com.br. O Newton se escreve em português, Nilton. O Schutz é Schutz. Procura no Google que você vê ali como se escreve meu nome. Então, repetindo, newton@
@newtonschutz.com.br, me informe a sua localidade e a minha equipe vai indicar para você o lugar mais próximo ou mesmo a indicação online para você trabalhar esses valores. Queridos ouvintes, agradeço você que me prestigiou nesses 25 minutos, espero que eu tenha acrescentado algo. Obrigado, Jean, obrigado, Caio, obrigado, André, toda a equipe Caminhos da Consciência aqui presente. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.